Assim como o meu Pai me ama, eu amo você. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Jesus, João, capítulo 15, versículo 9. E José Carlos de Luca, no livro Alguém Me Tocou, ele comenta que Jesus faz uma declaração de amor por nós. Eu amo vocês. Essa declaração feita na época de Jesus, mais de 2000 anos, qual é o sentido dela para a nossa vida hoje? Perceba-se com a companhia de Jesus, Jesus aqui ao nosso lado, nos dizendo, eu amo você. Como psicóloga que lida com muito sofrimento, muitos traumas, a maior dor que a gente pode e carrega é de se sentir sozinho, abandonado. No final disso tudo, né, dessas experiências de muita carência, de muita falta, quando a gente vai ver, tudo converge para uma sensação, uma percepção que não é só cognitiva, ela é sensorial, ela é corporal, ela é emocional, ela é mental, psicológica, é de uma sensação de não ser amado. E nós buscamos esse amor. Nós temos tanta sede e fome que várias passagens de Jesus ele colocou, né? Da nossa fome, da nossa sede, não se sacia com a água, né? Com a passagem da água do poço. Eu tenho uma água que você bebendo nunca mais terá sede. O que Jesus fez? Ele curou. Quais são, né, as expressões? Porque nessa conversa aqui do De Luca, ele lembra um momento em que João Batista envia os seus discípulos para se encontrarem com Jesus e perguntarem. Então ele coloca aqui, quando Jesus foi abordado por discípulos de João Batista, que desejavam saber a pedido deste, então, João queria saber, e não podia estar com Jesus. João Batista foi preso e depois ele foi decapitado, mas ele enviou os discípulos falando, vocês falem com Jesus, perguntem a ele, e aí o mestre, né, a pergunta era se o mestre, se Jesus, era mesmo o Messias prometido por Deus. E diz no Evangelho, nessa passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23, que Jesus, antes de oferecer a resposta, de dizer, sim, eu sou o mestre enviado por Deus, ele responde de outra forma. E Jesus é assim, ele coloca todos os elementos que nós precisamos. Ele nos dá tudo para o nosso convencimento. Jesus respondeu, voltem, então vocês vão voltar e vão dizer a João o que vocês viram
não é o que ouviram de Jesus. Porque não está na palavra, está nas obras. Ele fala, né? Fé sem obras, isso não é nada. Então não adianta a gente ter uma fé vazia. Vá e fale o que vocês viram, não é o que eu falei. Diga a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem a boa nova. E felizes são as pessoas, então bem-aventurados são aqueles que não duvidam de mim. Então, não é acreditar. Não é, eu tenho fé, eu acredito em Jesus. Não é acreditar. Não se trata de crença. Porque a crença, eu acredito ou eu não acredito. Não se trata disso. A fé raciocinada, que a gente observa, a gente tem os elementos que comprovam que Jesus, ele nos ama pelas suas obras, ele fez, ele nos amou. Ele não diz, eu te amo. Ele nos amou. E quando nós temos toda essa expressão de amor, não há como duvidar. Não é uma questão que eu estava falando, né, de crença. É uma questão de convicção, de certeza. A fé é o coração com aquela certeza mais profunda. É diferente de, como a gente falou ontem, de uma verdade que eu acredito que é verdadeira, uma determinada história, né? Ou um determinado acontecimento. Eu acredito que aquilo é verdade. Mas será que é? Será que não é? Então, quando a gente fala aqui daquilo que a gente vê, dessa expressão de Jesus, a gente tem a comprovação do amor dele por nós. Então, Jesus agiu no amor, para depois responder. Porque não adianta falar eu te amo e depois eu demonstrar. Não, eu amo. E a resposta é uma simples consequência, é uma simples constatação. Ela só fala, coloca em palavras aquilo que já está posto, já está feito. Então ele quis provar que era o enviado de Deus para nos ajudar a evoluir por meio de ações amorosas, socorrendo os necessitados em suas aflições. Então, como que Jesus, prestem atenção, como que Jesus prova que ele é o enviado de Deus? Ele prova com a demonstração do seu amor por nós. Ele não mostra que ele é o enviado de Deus fazendo guerras, um grande guerreiro para libertar o povo judeu da opressão de Roma, como se queria. Não, ele vem trazer a paz, o amor, a esperança. Jesus nunca ficou de braços cruzados diante daqueles que sofriam, sejam dores físicas ou morais. Hoje também ele não se omite. Quando as lágrimas do sofrimento caem dos nossos olhos amedrontados e aflitos, quem ama, cuida, interessa-se pela sorte do ser amado. Então, está aqui o meu companheiro me chamando. Ele quer
ser cuidado. Ele quer atenção. Quem ama, cuida. Por quê? Porque existem aqueles que são necessitados de atenção, de carinho, de afeto. Todos os meus cachorros foram resgatados, estavam na rua ou estavam maltratados. De alguma forma, estavam carentes, passaram por necessidades e outros tipos de tratamento que a gente não sabe, mas o que importa é que eles nos comunicam as suas necessidades. Isso, nos animais, nós vamos encontrar o ser humano em grande sofrimento. Por quê? Porque nós falamos ontem, retomaremos aqui com essa nova análise do De Luca, que nós não nos vemos como irmãos, nós nos separamos. Então, ele vai colocar: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus dá a vida para os seus. E nessa passagem, De Luca traz a imagem da cruz, Jesus crucificado. E a diferença de entendimento, de uma interpretação do que é a cruz de Jesus e o que é a nossa cruz. Recentemente eu ouvi uma pessoa falar em terapia que estava carregando uma cruz. É bem essa expressão que a gente usa quando quer traduzir sofrimento. Estou carregando uma cruz. E o De Luca faz essa análise. Cristo tem um amor maior, pois ele sacrificou a própria vida por nós. Será que já pensamos mais detidamente o que representou todo o calvário que Jesus enfrentou até a crucificação? Todas as dores horrendas que ele suportou foram decorrentes do amor que sente por nós. Enquanto Jesus caminhava até o local da crucificação, ele pensava em cada um de nós. Estou morrendo por amor a vocês. O Cristo nos ama. O seu amor nunca está pobre, conforme nos afirma Bezerra de Menezes. Está no livro Apelos Cristãos, psicografado... Ai, uma coceira no nariz. Apelos Cristãos, psicografia de Chico Xavier. O amor de Jesus nunca é pobre, nunca é pouco, nunca é insuficiente. Ele é um amor pleno. Mas se Jesus me ama, por que ele me deixa sofrer? Olha o nosso lugar ainda de carência, de vazio, de sofrimento, de um entendimento que se Deus me ama, se Jesus me ama, por que me deixa passar por tantas privações, sofrimento? Jesus foi crucificado. Jesus nos deu um exemplo. Nós já falamos o quanto ele é um modelo. Ele suportou 3 dias de sofrimento até a crucificação e a morte. Se Jesus nos deu o seu exemplo, o que ele está querendo dizer? Que existe a necessidade de nós vivenciarmos também as consequências das nossas ações. Porque nós sofremos é decorrente do nosso egoísmo. E ele coloca, Jesus teve uma cruz de amor e nós temos uma cruz feita de orgulho e egoísmo. A nossa cruz não é de amor. A nossa cruz não é de amor ao outro, à humanidade.
A nossa cruz é ainda voltada pelas nossas ações egoístas de interesse pessoal. Eu quero as coisas para mim. Eu não quero sofrer. Eu não posso carregar essa dor. Por que Jesus não me faz, Deus não me coloca numa posição feliz? Porque a felicidade ainda não é do nosso mundo. O reino de Jesus falou, meu reino não é desse mundo, porque esse mundo ainda carrega muito sofrimento, muita carência, muita dor pelas nossas decisões equivocadas, baseadas em medo, baseadas na necessidade de mais apego aos bens materiais, apego às pessoas, apego por necessidade de controle, necessidade de ter poder, controle e poder, né? Estão ali comunicando, porque eu quero que a vida seja do jeito que eu imagino, que eu planejo, e essa necessidade de poder é quase uma disputa de lugar com Deus. Então não dá, a gente vai sofrer. A gente fica nesse lugar de querer ser Deus, de querer que Jesus nos sirva como um servo e não como um mestre que está nos ensinando. Esse lugar que ainda a gente vai carregar, a cruz vai ter o peso do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E como nos libertamos dessa cruz? Jesus respondeu: continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Olha aí a união. Olha aí o chamado para que a gente cuide. Cuidar é uma expressão de amor. Então, se eu cuido do meu próximo, se eu cuido da natureza, se eu cuido do... eu entendo que tudo fala de uma coisa só. É tudo criação de Deus, estamos todos unidos. Somos filhos de Deus. E aí, ele fala, a solução é nos unirmos. Ele tem por nós, né, esse amor. Então, vale dizer que viver o amor que ele viveu. O egoísmo nos coloca na cruz, a caridade nos retira. O amor ao próximo nos retira. O amor nos une e nos retira do sofrimento, nos retira da cruz. Então, é só o amor. Com isso, nós vamos para a oração. A oração do dia de hoje, tá? Jesus, amigo, você me convida a permanecer unido a você pelo amor. Eu sei que tenho andado distante de você. Algumas vezes eu procuro em minhas preces e confesso que não encontro. Sinto-me sozinho em muitos lances difíceis da existência. Mas hoje descobri que esta solidão espiritual é pura ausência de amor em minha vida. Nem esmolas mais eu venho dando, nem sorrisos eu ando espalhando, nem palavras amigas eu venho distribuindo, nem um pedaço de pão eu venho repartindo. Por isso, não consigo senti-lo em minhas súplicas. Porque a única linguagem que você entende é a do amor. E em matéria de amor, eu tenho sido quase um analfabeto. Mas eu quero, doravante, firmar minha amizade com você, querido Jesus. Quero amar, e amar é fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Simples assim. Ajude-me a estar com você, não apenas quando eu estiver no templo religioso. Que eu permaneça unido a você todas as vezes em que alguém passar por mim, precisando de um simples pedaço de pão, de uma palavra de conforto, que o tire da solidão, de alguém que lhe dê a mão. Eu quero ser essa pessoa, Jesus.
Você me ajuda? Assim seja.